Olá pessoal, apresentando agora, portanto, o último e terceiro estudo de caso da fábrica de velas Wedgwood Candle Company, da disciplina de Informática Aplicada, do curso de Economia Empresarial e Controladoria, da FEA de Ribeirão Preto. Hoje nós vamos tratar de uma análise de CVP, abordando margem de segurança e grau de alavancagem operacional. O trabalho foi feito por mim, o Bruno, Israel, José Arthur e a Juliana. Bom, então vamos lá. O grande mote desse estudo de caso era que dentro da reunião do colegiado da indústria, da empresa, da companhia, o Wedgwood, eles queriam fazer algumas projeções do quanto que os custos e as receitas aumentariam se eles aumentassem, se eles fizessem variações, ou seja, se eles aumentassem as variáveis de custos e de volume de produção. Para que a gente chegue nesse ponto, é preciso que antes a gente pegue o estado atual da empresa. Aqui nós temos então os resultados operacionais desse período anterior, inicial. A gente tem as receitas, os custos das mercadorias vendidas, que são os custos variáveis, que são os custos diretamente ligados aos produtos produzidos, aí decompostos entre matéria-prima empregada, mão de obra empregada e custos indiretos gerais empregados na fabricação. E aí a gente tem então o dado da margem bruta, que é a diferença entre os dois. E quando a gente desconta disso os custos fixos, que seriam as despesas administrativas e despesas com vendas, que não são inerentes à fabricação específica, ou seja, não estão ligados especificamente à produção das velas tipo container, que é a grande problemática desse caso, mas que estão presentes em toda a cadeia produtiva. Quando a gente desconta isso, a gente chega então na receita operacional da divisão de velas tipo container, e as unidades produzidas foram de 325 mil. A grande questão aqui também do porquê utilizar um gráfico CVP é que analisar tabelas assim, de forma tão estruturada e tão rudimentar, às vezes, pode ser um pouco complicado e bem pouco estimulante. E a partir disso a gente partiu para uma análise gráfica, tentando transformar isso de uma forma mais lúdica e fazer uma elucidação que seja mais intuitiva. Para que a gente chegue então nesse gráfico, antes eu gostaria que vocês olhassem para o lado esquerdo, que a gente tem ali o preço de venda, que é o preço que a gente chegou nele através da receita dividido pelo volume total produzido, e essas foram os dados operacionais, que são as premissas que a gente utilizou para chegar a construir esse gráfico. Olhando então agora para o gráfico, eu gostaria que vocês prestassem atenção que a linha vermelha é uma linha reta, porque ela representa os custos fixos que não variam ao longo da produção das velas, justamente por serem fixos. Só ressaltando que esse é um gráfico que no eixo X tem a quantidade, no eixo Y tem a receita, os valores em unidade monetária. Beleza. Partindo agora para a linha amarela ela representa o custo total, ou seja, seria a soma dos custos fixos mais os custos variáveis. E ela começa a partir do custo fixo, porque o custo fixo ele não consegue ser dissolvido pela quantidade. Ou seja, quando você não produz nenhuma quantidade, seu custo total é 100% do seu custo fixo. E é por isso que as retas começam no mesmo ponto. Então, dessa forma, a gente consegue perceber que, além do custo fixo, o custo total, nesse sentido, essa linha amarela, ela captura o aumento do custo variável na produção. E aqui a nossa linha azul é a linha da receita, que é gerada quando você vai vendendo as quantidades, aí conforme o gráfico anda pela direita. E aí a gente parte agora para margem de para margem de segurança, que é a margem que vai tentar medir, vai tentar mensurar quanto que a empresa tem para pagar com seus, como pode dizer, para respeitar com seus custos fixos. Seria a área desse triângulo aqui, ó, esse triângulo. E a gente tem então que a margem de segurança da empresa ela gira em torno de 790 mil, quase 800 mil.
Bom, e aí, tendo toda essa situação inicial em mente, a gente passa então para a primeira simulação. A primeira delas é quando há um aumento de 20% na comissão de vendas e um aumento de 5% no volume das vendas. Então a gente vai ter um aumento aqui, ó, anteriormente estava em 202, aqui estava em 325 e passa para 242 e o volume aqui total 341. Nessa tabela aqui dos dados operacionais, o que varia é esse item aqui, que nessa tabela anterior estava 3,89, e aqui passa para 3,82, justamente porque, ainda que os custos variáveis aumentem, a proporção no qual aumenta as unidades produzidas é maior relativamente em valores totais, o que acaba diluindo aqui o valor do custo variável por unidade. E a gente utilizou esses dados aqui, que vocês podem ler, para construir esse gráfico CVP aqui, que está à nossa direita. E aqui a gente tem, então, que o custo fixo ele continua no mesmo local e a curva de custo variável ela se desloca. O que revela para nós um novo ponto de equilíbrio. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui é sobre o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o ponto no qual as receitas se igualam com os custos totais e a partir daí você tem lucro. E aqui o nosso ponto de equilíbrio ele se desloca. No caso ele estava em 225.610 aproximadamente, ele vai para 221.822 e ele diminui. E aqui é legal a gente ressaltar que vão ser os dois fatores determinantes para a nossa escolha de qual simulação seria mais proveitosa para a empresa. O primeiro deles é a margem de segurança, que a área então desse triângulo aqui deixa de girar em torno de 790 mil e passa para 950 mil. E quando a gente vai capturar o grau de alavancagem da empresa, que é uma medida que tenta capturar ou mensurar o quanto a empresa se alavanca em relação à situação inicial ao utilizar as premissas da simulação 1, vai para 3,21%. E aí a gente consegue perceber que a empresa ela tem um salto bastante grande na parte operacional dela. E essa é a simulação 1, indo agora para a simulação 2, que é, ao invés de aumentar os custos fixos, a gente tem um aumento de 150 mil ao invés de aumentar os custos variáveis, como na simulação 1, a gente tem um aumento de 150 mil nos custos fixos e um aumento de 4% no volume das vendas. Então, o que varia aqui é esse daqui, essa linha aqui, que vai de 925 mil para 1.075.000 e o volume passa para 338 mil. Aqui nesse caso, como a gente não tem nenhum tipo de aumento no custo variável, o custo variável em relação à situação inicial é totalmente diluído pelo fator do aumento de 4% no volume das vendas, e a partir disso a gente chega para construir esse gráfico aqui. Reparem que a linha vermelha ela se desloca para cima, porque o custo fixo se desloca para cima e, portanto, a linha do custo total também se desloca para cima. E o nosso ponto de equilíbrio também se desloca para cima, para a direita no caso. Ele passa então a ser em 252.941 aproximadamente. E aqui é interessante a gente pensar que a margem de segurança da empresa diminui quando a gente adota essas políticas e essas medidas aqui. Ao invés de ir para uma situação para aumentar, além de 790 mil, como é a situação inicial, ela baixa para 680 mil aproximadamente. E o grau de alavancagem da empresa em relação à situação inicial vai para 0,69%. Então, caso a gente pudesse recomendar para o conselho da empresa Wedgwood qual seria a melhor política, qual seria a melhor estratégia a se adotar pela companhia, seria então a simulação 1, na qual a gente tem um aumento tanto da margem de segurança quanto no grau de alavancagem, quando a gente faz isso relativo tanto à situação inicial quanto à simulação 2. Ok? E é isso, pessoal. Muito, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado. Tchau, tchau.